Vamos falar do mercado alviverde. O Palmeiras de olho no Cauli, jogador de bola do Bahia. Ajudou na permanência do Bahia. Bora, Bahia, minha! Maravilhosa, meu maravilhoso time. Bora, Bahia, minha porra, diz o torcedor do Bahia. Palmeiras de olho no Cauli. 32 jogos pelo Bahia no Brasileirão. 4 gols, 7 assistências. Ele só não é o líder na artilharia, mas nos outros quesitos, olha lá, assistências, chances criadas, cruzamentos certos e dribles certos. Cauli seria uma boa no Verdão? Em qualquer time. E até, pensando na idade, até um perfil um pouquinho diferente, né, do que o Palmeiras tem falado nos últimos anos. É um cara já de 28 anos, embora tenha aparecido muito bem, mas com rodagem europeia. Eu acho interessante, sim, pelo que ele jogou, tem tudo a ver com o Palmeiras, embora pela idade não seja muito o que o Palmeiras tem contratado, mas o perfil, assim, de jogador, eu acho que se enquadra bastante. Acho que seria muito bom pro próprio Cauli quanto pro Palmeiras. O Bahia a gente sabe que tem também o seu poder com a sua SAF, né? O Grupo City, etc e tal. O Palmeiras, as informações são que o Palmeiras já fez a oferta, quer pagar 24 milhões, mas o Bahia quer mais. E provavelmente o Bahia vai oferecer uma grana ali para ele ficar, imagino eu. Ou será que o Bahia vai liberar assim? A não ser, eu gostaria, se fosse o Bahia, eu gostaria muito que o Arthur entrasse nesse negócio. O Arthur é um jogador importante, seria uma resposta também para a torcida do Bahia, né? Porque a torcida do Bahia, com esse investimento do Grupo City, ela espera reforços, não perder os seus principais jogadores. Hoje o Cauli é o principal jogador do Bahia. Então teria que ter uma resposta também. Dinheiro é bom para o clube, mas não para a torcida. A torcida não fica aplaudindo dinheiro, fica aplaudindo o jogador. Mas o problema do Arthur, que o Arthur é mais jovem, tem 25 anos, jogador bastante valorizado no mercado, tanto pelo que o Palmeiras pagou por ele e quanto pelas propostas que ainda chegam pelo Arthur. Então não seria um negócio fácil envolver um jogador mais jovem nesse negócio. E até do ponto de vista do Bahia, pensando na autoestima do clube, que ficou na Série A, de uma torcida que espera investimentos, seria um recado muito ruim abrir mão de um jogador como o Cauli, do seu grande destaque no Campeonato Brasileiro. Então se espera que o Grupo City também se esforce para mantê-lo. É uma negociação complicada para o Palmeiras. É um time que tem outro potencial de investimento. Fosse o Bahia ali, mesmo organizado, mas ainda na estrutura associativa, o Palmeiras poderia ter um caminho mais tranquilo. Mas nesse aspecto, por ser um jogador valorizado, um dos destaques do Campeonato Brasileiro e de um clube que virou SAF e tem novos investimentos, é um negócio que tende a ser bastante complicado, vai envolver não só um potencial de barganha do Palmeiras, mas também de investimento. A gente tem alguns números do Arthur para a gente analisar, porque ele chegou arrebentando no Palmeiras, né? Mas depois caiu o rendimento, o Abel também começou a testá-lo no lado esquerdo, onde ele não rendeu a mesma coisa, né? E perdeu até a posição de titular. Olha aí, desde a reestreia pelo Palmeiras, os primeiros 22 jogos, ele fez 10 gols. Olha a diferença. Muitos de cabeça, apesar do tamanho. E nos últimos 10 jogos não fez nenhum. Como caiu, né, professor? Caiu, mas eu acho que teve a ver com aquele efeito dominó depois da saída do Dudu. O Abel começou a mexer no time, sobrou pro Arthur. E foi uma pena que ele perdeu o embalo também. E é um ponta que entrega gols também. Foi assim no Bragantino, até pela a primeira passagem pelo Palmeiras, no Bahia. Então, ele é um jogador que tem potencial de definição. Então, quanto mais longe do gol e menos possibilidade de cortar para o meio e chutar ele tiver, menos ele tende a render. Então, por isso, jogando... Você sempre defende, né, Abel? O cara é canhoto, tem de jogar do lado esquerdo também. Mas pela característica do Arthur, o Arthur é um jogador de associação. Ele leva para o meio, muitas vezes, para tentar uma tabela, para tentar infiltrar pelo meio, abrir espaço para o lateral. Então, por essa característica de jogo, ele tende a render muito mais pelo lado direito. Não é o jogador precisa saber se adaptar quando o técnico precisar, e ele até foi voluntarioso nesse aspecto, mas o melhor do Arthur está do lado direito, e sobretudo quando tiver o Dudu, porque o Dudu dá esse equilíbrio também. O Palmeiras fica um time capaz de jogar de modo associativo pelo lado esquerdo com o Dudu, pelo lado direito com o Arthur. Então, quando o Dudu voltar, o Palmeiras funcionando melhor, melhor definido, o Endrick assumindo a condição de titular, o Rony sendo uma opção,
Eu vejo que o Palmeiras tende a aproveitar mais do Arthur se tiver o melhor dele pelo lado direito. Eu defendo, não acho que é errado, por exemplo, o pé trocado. O destro jogar do lado esquerdo, o canhoto do lado direito. Eu só acho que isso não tem que virar uma regra. Claro. Isso vai depender do jogador e vai depender do time. Exato. O Dudu, na minha opinião, é uma prova. O Dudu joga bem pelo lado direito também. Já jogou no Palmeiras várias vezes. O problema é você obrigar a gente que não tem essa característica a fazer isso só porque todo mundo está fazendo. Se você tem o Robin, pô, deixa o Robin jogar do lado direito. Deixa ele dar aquele corte para dentro e bater. Porque você sabe que... Agora, tem jogador que não. E parece que virou uma regra. Todo mundo tem que jogar no lado oposto. E nem sempre é assim. Você perde o melhor do cara com isso. No caso do Arthur, você tem razão também. Ou o Abel tem razão. O Arthur, ele, pelo menos pelo que a gente viu nessa temporada, ele rende melhor pelo lado direito. Sempre fica aquela pergunta em relação ao Palmeiras da base, né? Palmeiras está atrás do Cauli. Eu acho que se contratar o Cauli vai ser uma grande contratação. Mas o Palmeiras tem que pensar mais em contratar ou tem que apostar também na base? Foi com a base que ele foi campeão brasileiro de novo também, né? Acho que com equilíbrio, né, Abel? Do ponto de vista do time, no fim tudo deu certo com a conquista do título brasileiro. Mas o elenco em si, até em número de jogadores, precisava ter sido reforçado com uma outra política. O próprio Abel cobrou isso o ano inteiro e a torcida estava cobrando isso até as coisas darem certo no brasileiro. Então, um certo equilíbrio. Não pode... Teve um momento... O grande reforço para o final do brasileiro foi o Hendrick. O reforço que já estava lá. Teve um momento, inclusive já nessa nova fase de Paulo Nobre para cá, que o Palmeiras perdeu boas levas de jogadores da base por não dar oportunidade a eles. Era aquela geração que eu brinco, chamo de geração do Luan Cândido, que hoje está no RB Bragantino. Tinha muitos jogadores ali que o Palmeiras não aproveitava porque só trazia jogador de fora. Depois o Abel passou a se queixar que só tinha miúdos. Então é equilibrar essas duas políticas. O Richard Rios foi importante, o Arthur no momento do Campeonato Brasileiro foi importante, jogadores que vieram de fora, mas também teve uma fase que eu não me lembro se o Piquerez estava machucado, acho que ele teve machucado uma época, teve as convocações. O Vanderlan teve uma boa fase também. Segurou a onda, jogador da base. O Estevam está chegando ainda, é muito novo, né? Mas está chegando. Mas tem que ser um equilíbrio, uma mescla mesmo, eu imagino. É outro fora de série, o Estevam, né? E tem um aspecto também de tudo que a gente falou, dos garotos, talvez o Abel apostou muito, jogador que não tinha minutagem, mas agora eles têm, né? Então, assim, o John não é mais um garoto que mal jogou. O Luiz Guilherme é a mesma coisa. Então, acho que também isso acabou fortalecendo. Mas eu concordo com você, acho que tem que ter o equilíbrio. Não pode contratar a gente a ponto de tirar espaço desses nomes que a gente falou, né? Do Vanderlan, do John, do Luiz Guilherme. Mas você também não pode deixar de se reforçar. Até porque se o calendário é pesado e o Palmeiras vai disputar tudo mais uma vez... Tem Copa América esse ano e o Palmeiras vai ser desfalcado em Copa América. Então, assim, o quanto também de desgaste que esses jogadores vão ter enfrentando nessa temporada. Então, data FIFA, com competição internacional, acho que o desgaste é ainda maior, é uma exigência dessa temporada ainda maior para um elenco que já estava curto. E agora a exigência vai ser maior, então... Tem que reforçar sim, mas sem abrir mão dos garotos. E eu entendo até que o Palmeiras já dá bastante oportunidade para a base. É um clube que tende sim a valorizar, até pelos frutos que tem colhido na base, não só revelando, mas também com resultados em competições de base. O Palmeiras é um time que dá oportunidade. A questão não pode ter um time que mais da metade são de jogadores jovens que estão buscando lugar. Aí é um exagero, não dá. Por melhor que seja a sua base... Um time não se sustenta só com isso. Flamengo, por exemplo, que também tem uma boa base, investe bastante. Jogadores têm muita dificuldade para subir e jogar. São poucos ali, como Wesley, como Mateuzinho, João Gomes, que saiu. Mas para o cara ganhar lugar no time titular do Flamengo, é uma dificuldade muito grande, porque o Flamengo investe bastante em elenco. O Palmeiras, com essa política mais equilibrada, mais racional... oferece essa oportunidade quase que inegociável para o treinador. O treinador tem de contar com a base até para a formação de elenco. E por isso o Abel acerta que tem de ser gradativo. Não é, bota o Kevin, como muitos torcedores queriam na semifinal de Libertadores contra o Boca. Não é assim que funciona. O Hendrick também. Não podemos esquecer que ele ganhou o primeiro título dele, Abel,
de Libertadores com Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Claro, Jogando titulares. Mas já eram jogadores experimentados. Ele chegou no Palmeiras e esses caras já tinham estreado com o Luxemburgo, já tinha uma certa rodagem. Experimentados? Não, experimentados de... Pô, o cara já tinha vestido a camisa, não é jogador que está estreando. Pô, o Luiz Guilherme, Kevin, ainda são muito crus. O Estevão acabou de chegar agora, ainda muito jovem. Então precisa ter um pouco de paciência e não é porque o Abel tenha demorado um pouco com o Endrick, poderia ter tido uma avaliação menos ali Caxias em relação ao Endrick, que isso tem de funcionar para todo jogador. E até com o Endrick, eu acredito que o Abel respeitou etapas que são básicas, do cara chegar no time principal, saber o que é uma oscilação, saber comer um banco em algum momento, lidar com isso. Então, de certa forma, o caso Endrick é um caso de sucesso. O Abel conseguiu dar oportunidade a tempo dele se provar, se mostrar no Brasileiro, e o Palmeiras foi campeão. Então, eu não vejo o Abel com restrições à base. Pelo contrário, ele tem ressalvas que são positivas e que fortalecem esse caminho do Palmeiras de investimento e de transição de jogadores que sobem. Ele só não quer ter só a base. É isso que irritou ele. É isso que eu acho que esse é um dos itens que ele deve ter colocado no dia do Fico ali. Ele deve ter colocado, olha, precisamos de uma política um pouco mais equilibrada para a próxima temporada. Né? Porque a solução não é isso. Deve contratar ou apostar na base. Não é só uma coisa ou só outra. Ah, então vamos fazer um time só de medalhão. Ah, então vamos fazer um time só de garoto. Não, até para os garotos terem confiança, você precisa ter alguns medalhões desse time. Sabe o que é curioso para mim no Palmeiras? É que faz tempo, não sei se 2 anos, mas já faz um bom tempo que a torcida vem cobrando, pô, tem que contratar o centroavante, tem que contratar o centroavante, tem que contratar o centroavante. O Palmeiras até trouxe na época Merentiel, Flaco Lopes, etc. Nenhum desses caras vingou, ninguém vingou. E o Palmeiras foi campeão da Libertadores do Brasileiro, né? No ano passado ganhou o Brasileiro com o Rony fazendo gol, com o Veiga jogando mundo. Esse ano com o Endrick, com outros, e não veio aquele centroavante de nome, e o Palmeiras continua ganhando título. Nossa, esse centroavante é uma busca do Palmeiras há muito tempo, desde o E Barrios. precisa? Lembra do Barrios? De lá para cá, o Gabriel Jesus jogou ali. A grande aposta recente foi o Flaco Lopes, mas o jogador ainda jovem, um jogador que precisa de mais rodagem. 9-9 não teve. Eu acho que um dos erros na política anterior foi justamente apostar demais em jogadores que a gente falou do Navarro, mas o Navarro tinha feito uma Série B pelo Botafogo, não era um jogador consolidado, né? Acho que se fosse para apostar, que trouxesse um 9-9 mesmo. Diluiu em nomes ali que não resolveram. E até legal a gente tocar nesse ponto, que assim, a gente elogia muito e com todos os méritos, né, o trabalho do Palmeiras. Mas assim, tem algumas que não é que de repente não contratou, teve contratações que não deram certo. Então o Palmeiras teve algum investimento ali, não é simplesmente que, nossa, todo mundo que veio ali deu super certo e o Palmeiras foi forçado a usar a base porque não investiu em ninguém. Não, teve alguns jogadores que não tiveram o retorno esperado. Mas o Flaco Lopes acho que é um que eu também não desistiria no Palmeiras. Acho que não digo para ser titular, mas é um cara que pode contribuir ao longo de uma temporada. Pelo menos para elenco. Você vê que o Palmeiras acertou, quem melhor jogou ali naquela posição até hoje foi o Rony. Que não era centroavante, que se descobriu centroavante, né? Acho que nem ele sabia que podia jogar lá. O Abel é que trouxe essa novidade para ele e ele correspondeu bem. Bem-vindo ao canal Verdão Tube 1914.